Está entrando no ar o programa A Hora da Graça de Deus. Apresentação, Pastor Ricardo Santos. Muito boa noite, amigos ouvintes da programação da Rádio Musical FM. Está entrando no ar mais uma edição do programa A Hora da Graça de Deus. Boa noite também aos amigos que estão assistindo pelo Facebook ou pelo YouTube. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente nesta hora. E você que está me assistindo aqui pelo YouTube e não se inscreveu ainda no canal, se inscreva neste canal, coloque aí, clique no sininho das notificações para que toda vez que chegar um vídeo novo, você ser notificado que chegou algo novo, para que você possa estar por dentro das novidades, das coisas boas, porque Deus com certeza vai falar com você nesta hora e Deus também quer alcançar outras pessoas através deste programa. Meus amigos, daqui a pouquinho nós vamos estudar aqui uma palavra que está no Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 35, que tem o seguinte tema aqui: Jesus acalma a tempestade. Talvez você está enfrentando uma grande tempestade na sua vida, você está enfrentando problemas que você olha e você acha que você perdeu o controle de toda a situação, que não há mais o que fazer. Eu tenho uma palavra de Deus para compartilhar com você daqui a pouquinho e eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus vai falar com você e Deus vai tirar você dessa situação em que você está e tem vivido essa situação e não sabe o que fazer diante dessas necessidades. Abra o seu coração, está no ar o programa A Hora da Graça de Deus e Deus com certeza vai te abençoar nesta hora. Vamos cantar um louvor e daqui a pouquinho eu volto com a palavra, com as orações. Você está na Musical FM 87.9. Daqui a pouquinho eu volto. Graças a Deus. E voltamos aqui, meus amigos, dos nossos estúdios. E agora nós vamos entrar num momento muito especial do nosso programa, que é agora o estudo da Palavra de Deus. Eu peço que você preste atenção, pare os seus afazeres agora, o que você estiver fazendo, pare tudo. Sente um pouquinho aí onde você está agora e você preste atenção ao que vai ser dito, porque eu creio que o Espírito Santo ele há de falar ao seu coração. Eu queria te convidar agora a fazer uma oração comigo. Vamos pedir a Deus a direção para essa ministração, para essa palavra e que Deus possa falar ao seu coração. Pai querido Deus e Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, eu peço ao Senhor que o Senhor venha dirigir a ministração dessa palavra e falar com cada pessoa. Há pessoas que estão vivendo momentos difíceis e só o Senhor é que pode ajudar. Por isso eu te peço, fala aos nossos corações, em nome de Jesus e amém. Queridos, vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo de número 35. E aqui é uma mensagem muito importante que eu queria que você prestasse atenção, abrisse o seu coração, porque eu creio que Deus ele vai falar com você nesse momento. Tanto você que está me assistindo pela internet e você que está me ouvindo agora pela rádio 87.9, que o Espírito Santo ele possa falar ao seu coração nesse momento. O texto diz aqui, Evangelho de Marcos, capítulo de número 4, versículo de número 35, a palavra de Deus ela diz assim: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: Passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. Então o despertaram, dizendo: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te e aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Então sentiram grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Meus amigos, nesse relato aqui do Evangelho de Marcos, capítulo 4,
Há algumas lições importantes que nós devemos prestar bastante a nossa atenção e examinarmos sem pressa, examinarmos aos poucos essa palavra e absorvermos o máximo de informação possível. A Bíblia diz, meus queridos, lá no livro de Oséias 4, verso 6, a Bíblia diz que o povo de Deus foi destruído porque faltou o conhecimento. E por que o povo foi destruído? Porque faltou o conhecimento, porque os sacerdotes, está escrito lá em Oséias 4, versículo 6, o meu povo foi destruído porque lhes faltou entendimento, porque os sacerdotes rejeitaram o conhecimento. Existem pessoas que elas querem as bênçãos dela como fosse assim um pacote, uma coisa pronta, que ela vai na prateleira e pega, e ela já quer as coisas prontas. Nós precisamos conhecer mais a Deus e a palavra dele, para que nós venhamos absorver as revelações, as instruções, as direções de Deus, para a nossa vida ser abençoada ainda mais. E você que está enfrentando adversidades e lutas, vencer essas adversidades, vencer essas batalhas, essas situações tão difíceis que têm alcançado a sua vida. Vamos analisar com cuidado esses versículos, com calma, para que nós possamos absorver o que Deus tem para nos transmitir. O texto diz aqui no Evangelho de Marcos 4, 35, que naquele dia, sendo já tarde, Jesus falou com eles: passemos para o outro lado. É interessante que a frase aqui no finalzinho do versículo 35 está assim, ó, passemos para o outro lado. Nós temos que descobrir, meus amigos, que quando Jesus disse aos discípulos, passemos para o outro lado, ele estava falando com os discípulos, eu vou estar junto com vocês nessa situação que vocês vão passar agora. Eu vou estar junto. Passemos para o outro lado. Eu vou estar com vocês. Eu não estou mandando vocês irem e eu vou ficar aqui olhando, observando o que vai acontecer. Nada disso. Jesus falou com eles, passemos para o outro lado. Eu vou estar com vocês nessa situação. Eles não sabiam que viria uma tempestade. Eles não sabiam que viria um problema e que eles perderiam o controle da situação. Mas Jesus já sabia. Jesus sabe de todas as coisas. Ele sabe de tudo. Ele sabe o que vai acontecer daqui a 10 anos, daqui a 50 anos, daqui a 100 anos. Ele sabe tudo. Ele tem a onisciência e ele sabe de todas as coisas. O texto, meus queridos, diz aqui que eles então obedeceram a Jesus. E eles deixaram a multidão e o levaram consigo assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. Então eles estavam indo agora em uma missão. Eles tinham um alvo. E o alvo deles era chegar a um lugar chamado Gadara. Jesus tinha uma missão naquele lugar chamado Gadara. Para chegar lá, eles tinham que ter um transporte. Precisaram desse barco. E eles tinham como missão chegar ao outro lado. Jesus disse, passemos para o outro lado. Então tinha uma missão lá na cidade de Gadara e eles precisavam atravessar o mar da Galileia. Enquanto eles estavam ali remando, o texto diz aqui no verso 37 que levantou-se grande temporal de vento e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. Então, de repente, começa uma tempestade. Os ventos começam a soprar forte, a situação começa a ficar um pouquinho difícil e eles vão remando. O texto diz aqui que as ondas começam a subir, tudo começa a ficar difícil, mas eles tinham alguém muito importante dentro daquele barco. E esse alguém havia dito, passemos para o outro lado. Eu vou estar com vocês nessa situação. Fiquem tranquilos.
Eu vou estar com vocês. De repente, meus amigos, o texto diz aqui que as ondas começam a subir, de maneira que o barco já se enchia de água. E eles começam então a perder o controle daquela situação. Mas algo importante e interessante diz aqui o seguinte, o verso 38. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. Jesus estava descansando, meus amigos. Em meio àquela situação toda difícil, Jesus estava descansando. O barco chacoalhava de um lado, chacoalhava para o outro lado, mas isso não impediu Jesus de descansar. As tempestades vêm, as lutas vêm, os problemas eles vêm, e você não pode perder o controle da situação. Você não pode deixar de descansar no Senhor, de confiar no Senhor, de saber que Deus ele está ao seu lado em todos os momentos da sua vida, que Ele não te deixou e que Ele não desamparou você. Jesus nos dá aqui um exemplo. Ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. Ele conseguiu descansar em meio àquela situação difícil. E o que vocês têm feito ou você tem feito no meio dessa situação tão difícil? Você tem perdido a paz, perdido o sono, perdido o equilíbrio emocional? Você tem colocado os problemas na frente de Deus? O que é que você tem que fazer? Pare tudo que você está fazendo de errado, de preocupação, de angústia, de ansiedade. Pare tudo isso e comece a descansar no Senhor. Porque os que confiam no Senhor, diz o Salmo 125, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas eles permanecem para sempre. Você tem que passar a confiar em Deus, porque você vai permanecer e vai permanecer para sempre. Daqui a pouquinho nós vamos continuar a nossa mensagem e eu creio que o Espírito Santo já começou a falar ao seu coração. Vamos cantar, vamos louvar a Deus. Daqui a pouquinho eu volto em nome de Jesus. Você está na Musical FM 87.9 e esse é o programa A Hora da Graça de Deus. Meus amigos, nós estamos estudando aqui o Evangelho de Marcos, capítulo 4. Começamos o estudo lá no versículo 35 e paramos agora no verso 37. E lá estava dizendo assim: E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele, Jesus, estava na popa, dormindo sobre uma almofada. Então despertaram, dizendo: Mestre, não te importa que pereçamos? Ricardo E ele, Santos. despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te e aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Amigos, aqui tem algumas informações também importantes para serem estudadas e para serem absorvidas pelo nosso espírito. O texto ele diz aqui no versículo 38 que Jesus estava na popa dormindo sobre uma almofada. Eu entendo e tento assim imaginar o quadro, a cena, o que estava acontecendo. O mar estava bravo, as ondas estavam se levantando, entrando no barco. Os discípulos que estavam remando começaram a ficar desesperados, vendo aquela situação, vendo aquelas ondas entrarem no barco. E uma coisa chama a atenção aqui no verso 38. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. Jesus não perdeu o sono por causa daquela tempestade. Jesus não ficou com insônia por causa daquela tempestade. Sabe por quê que ele não perdeu o sono? Porque ele sempre esteve no controle de todas as coisas. E em meio às tribulações, às tempestades, Jesus não perdeu o equilíbrio, não perdeu a capacidade de resolver os problemas. O texto diz aqui que ele estava dormindo. Quando nós estamos dormindo, nós estamos descansando. Vamos trazer aqui para nós hoje essa palavra. Em meio à tribulação, em meio aos problemas, descanse no Senhor. Descanse na palavra dele. Confie que ele é aquele que está dirigindo a sua vida.
Você lembra quando você entregou a sua vida a Jesus? Naquele dia que o pregador ele fez o apelo, ele chamou à frente, ou ele pediu para você colocar a mão no coração, ou levantar suas mãos, fazer uma oração. Você entregou a sua vida a Jesus. Naquele dia, Jesus passou a ser o capitão da sua vida. Ser aquele que vai dirigir, que vai guiar os seus passos, que vai livrar você de todo o mal, que vai enviar a provisão sobre a sua vida. Naquele dia ele passou a entrar no seu barco, passou a estar na sua vida. E o que é que você tem que crer? Que ele está no seu barco e que você vai chegar do outro lado, que a vitória vai chegar. Você não pode perder o foco, a fé, a esperança. Há pessoas que perdem o foco, que perdem a fé. As lutas começam a cegar a visão dessa pessoa. O texto diz aqui, meus amigos, que Jesus estava dormindo, então despertaram ele, e o verso 39 diz que ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te e aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Meus amigos, Jesus despertou, viu aquela situação toda e não ficou desesperado. Ele apenas fez algo que você também tem que fazer em meio à situação difícil que você está enfrentando. Ele despertou e ele repreendeu o vento e ele disse: cala-te e aquieta-te. Você tem que falar com a fonte do seu problema e repreender essa fonte, repreender esse mal. Fazer igual Jesus fez. Não faça igual os religiosos estão fazendo, as pessoas que não conhecem a Deus. Faça o que Jesus fez. O Evangelho de João 14:12 diz que aquele que crê nele tem que fazer as obras que ele fez. Você tem que fazer exatamente igual a Jesus. Não ore igual todo mundo ora, não faça igual todo mundo está fazendo. Faça igual Jesus, o seu espelho é Jesus. É nele que você tem que colocar os seus olhos, é ele que você tem que copiar. Ele é o seu pastor. E diz aqui o verso 40 que Jesus dá uma bronca nos discípulos, diz assim: e disse: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Jesus perguntou aos discípulos há 2000 anos atrás, e Jesus está perguntando para você hoje que está me ouvindo ou me assistindo pela internet. Por que você é tão tímida? Por que você é tão tímido? Você ainda não tem fé? Sim, você tem fé. O que você tem que fazer é colocar essa fé em prática. Em meio às dificuldades, pedir a Deus a direção e colocar essa fé em prática. Aqui diz, no verso 41, então sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? O vento e o mar obedeceram a Jesus, as situações obedeceram a Jesus. Você também pode determinar, você pode assumir a sua posição de um servo de Deus, de uma serva de Deus, se levantar e repreender esse mal, e esse mal vai cessar, essa situação vai ficar em paz e você vai ter a vitória. Mas amigos, vamos lembrar aqui, Jesus ele havia dito aos discípulos: passemos para a outra margem, para o outro lado. Havia uma missão. E essa missão, antes de ser concluída, veio uma tempestade, veio uma tribulação, uma oposição. Mas eles chegaram do outro lado. Diz aqui o final do versículo 41, eles disseram: mas quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Aí o capítulo 5 de Marcos diz assim no verso 1, e chegaram ao outro lado, a província dos Gadarenos. Eles chegaram do outro lado. Havia uma missão para cumprir ali naquele local. Havia um trabalho a ser feito naquele local e eles chegaram do outro lado. Tudo dizia que eles não chegariam ao outro lado. De repente, tudo está dizendo que você não vai conseguir, que não vai dar certo, que está difícil demais, que você não vai suportar. Mas eles chegaram do outro lado. Eles estavam com Jesus. Você está com Jesus? Você está andando com a palavra dele? Você tem confiado nele? Você então, se estiver andando com Jesus e confiando nele, não importa se veio ou não a tempestade, você vai chegar do outro lado, porque aquele que está com você
vai te dar condições para isso. Aqui diz que eles chegaram do outro lado e ali tinha uma missão. No programa de amanhã, nós vamos estar estudando aqui sobre a missão que Jesus fez na cidade de Gadara. Nosso assunto por hoje, nós vamos concluir aqui a mensagem. Eu quero que você guarde essa palavra no coração. Eles chegaram do outro lado. Você vai chegar do outro lado, minha irmãzinha, ou meu irmão. Você vai chegar do outro lado. Levante-se no seu barco, na sua vida, no seu trabalho, na sua empresa, aonde você tem olhado e visto tanta diversidade, onde você tem olhado e visto tanta tempestade. A cada dia parece que as coisas ficam piores. Não, você tem que olhar para Jesus. Aqui Jesus ele diz no versículo 35, passemos para o outro lado. Ele estava dizendo para os discípulos, eu vou estar com vocês. Esteve mesmo. E eles chegaram do outro lado, você vai chegar do outro lado. Para concluir aqui, meus amigos, a nossa mensagem, a Bíblia diz, lá na carta do apóstolo Paulo aos Hebreus, no capítulo 12, aqui uma palavra que eu quero que você guarde. Aqui está escrito assim, Hebreus 12, 2. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Para quem é que você tem que olhar? Olhe para Jesus. Ele é o autor, ele é o consumador da fé. Olhe para ele, como Cristo fez diante das dificuldades, diante das tempestades. Faça igual, não seja um covarde. Jesus falou com os discípulos, por que vocês são tão tímidos? Vocês ainda não têm fé? Você não pode ser tímida, você não pode ser tímido. Você tem que usar a fé. Fé você tem. E você conseguirá a vitória se você se levantar do barco e repreender esse mal que está assolando a sua vida. Se levante, Deus é contigo e Ele vai dar a você a vitória em nome de Jesus. Que Deus fale mais com você. Vamos cantar agora com a Lília Lopes, que Deus é comigo, em nome de Jesus. Você está na Musical FM 87.9 e esse é o programa A Hora da Graça de Deus.